Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. Chega antes lá nos arredores, né, da Barra Funda, e aí você vai caminhando com ele, pô. Verdade, aí já tem a oportunidade ali de conversar com ele, e até você falou isso bem no momento que a gente vai ter mais uma direta do CT. Não sei se o Felipe Oliveira conseguiu, acho que não, né? Chegar um pouquinho mais cedo hoje para tentar pegar o Zubeldia na rua. Até uma ideia, hein? A gente vai ter Felipe Oliveira agora, diretamente do CT da Barra Funda, arquibancada tricolor ali, diretamente do CT de São Paulo. Felipão, como que você tá? Bom dia para você, seja bem-vindo aqui no Bom Dia Tricolor. Agora sim, tava mutado. Bom dia, Pedrão. Bom dia, Iara. Bom dia, torcedor São Paulino que nos acompanha aqui no Bom Dia Tricolor. Saindo agora um carro de água potável. Você tava brincando, não consegui chegar antes. Hoje é dia do meu rodízio. Cheguei até um pouquinho atrasado. O treino já deve estar acontecendo dentro do centro de treinamento da Barra Funda. Hoje promete ser um dia bem tenso aqui no centro da Barra Funda, um dia bem agitado no centro de treinamento do São Paulo. Por quê? Primeira coisa, Marcos Antônio deve se apresentar hoje aqui ao CT ao centro de treinamento da Barra Funda, centro de treinamento do São Paulo, e ser anunciado oficialmente nas próximas horas. Essa deve ser essa informação passada aqui pra gente. Já já, Marcos Antônio deve se apresentar, se não já está aí dentro. Em breve é anunciado oficialmente no São Paulo Futebol Clube. Ele chegou ontem no Aeroporto Internacional de Guarulhos, estávamos lá para fazer a cobertura, falou pouco, até porque não tinha o contrato ainda assinado e também teve toda uma complicação em seu voo, que até dei informação ontem no nosso pré-jogo de Juventude e São Paulo. Outra informação aqui direto do CT da Barra Funda é a seguinte: James Rodrigues, staff do James Rodrigues, junto com a direção do São Paulo, deve ter hoje uma reunião para negociar sua rescisão contratual. Ontem a informação foi que São Paulo e James negociam uma rescisão contratual de forma amigável e hoje deve acontecer uma reunião aqui no centro de treinamento da Barra Funda, no CT do São Paulo, para negociar entre as duas partes essa rescisão. Se vai abrir mão da sua multa, se vai abrir mão do que tem a receber, ou até mesmo se vai abrir mão da dívida que o São Paulo tem hoje com o atleta colombiano. O que fica é que James Rodrigues não deve permanecer no São Paulo, vínculo vai ser rescindido. Agora, o que falta ser negociado, o que falta entrar em um acordo é essa questão do pagamento, o que será pago ao James Rodrigues, o que não será pago ao James Rodrigues. Essa é a questão que as partes têm que entrar em um acordo, tanto o staff quanto o atleta e também a direção do São Paulo Futebol Clube. Além disso, hoje deve ter algumas novas atualizações sobre Maurício Lemos, zagueiro do Atlético Mineiro. As negociações devem aumentar, devem ganhar novos capítulos e tudo você acompanha aqui no Arquibancada Tricolor, fora que hoje tem uma expectativa também da direção do São Paulo de uma resposta do Al Rayyan sobre Thiago Mendes, essas informações que foram confirmadas aqui pelo Gabriel Sá, repórter do Arquibancada Tricolor, Pedrão. Então hoje promete ser um dia agitado, um dia de muitas informações aqui no centro de treinamento da Barra Funda. As duas principais, claro, negociação de rescisão contratual com o James Rodrigues e também uma volta, uma apresentação, assinatura do contrato e também oficialização do São Paulo com a contratação do Marcos Antônio vindo da Lazio. Pedrão. Show de bola, Felipão. Muito obrigado. Eu queria só pedir uma opinião sua. Pode ser, a gente vai entrar nesse assunto agora de Marcos Antônio aqui no Bom Dia Tricolor. Queria saber de você, do que você acompanhou, né, dos últimos trabalhos do Marcos Antônio, principalmente no futebol europeu. Você acredita que ele tem o potencial de realmente ser esse substituto do Alisson ou ainda não é? Claro que não é nada certo, mas o que você espera do Marcos Antônio, das características que ele tem, se ele pode ser esse cara realmente para substituir o Alisson ali no meio de campo do São Paulo? Pedrão, a expectativa é que ele seja o substituto do Alisson, né? Muita gente falando até de algumas características parecidas, da altura, ele realmente é um pouquinho mais baixo, assim como o Alisson, corre o campo inteiro, é quase um todo-campista, né, como costumam falar, joga de camisa 8, também joga como camisa 10, mas é um volante de origem. Enfim, eu, sendo bem sincero, 110% sincero com a galera aqui do Arquibancada Tricolor, até a negociação com o São Paulo, não conhecia o jogador, nunca tinha escutado o nome dele, nunca tinha ouvido falar do jogador, e acho que a grande maioria da torcida do São Paulo também. Quando foi
quando passou a ser negociado, eu fui atrás do jogador. Vi que teve passagens para o Shakhtar Donetsk. Na última temporada no PAOK não fez muitas partidas, jogou apenas 17 jogos e apenas 7 como titular, e não seria utilizado pela Lazio, que optou pelo negócio. Um negócio que, na minha opinião, é muito bom. Um empréstimo de 1 ano com opção de compra diante de metas ao final do contrato por 4,8 milhões de euros. Acho que é um valor bem acessível para um jogador de apenas 24 anos, que, querendo ou não, 28 milhões de reais para um jogador de 24 anos, na minha opinião, é um ótimo valor. É um ótimo valor. A gente, há poucos dias atrás, vendeu o Diego Costa, que também tem 24 anos, por mais de 40. Então é um valor, na minha opinião, bem acessível para o meio-campista, que normalmente é mais caro no mercado de transferências. Então, assim, não tenho receios e também não fico assim, pô, esse cara vai mudar o patamar do São Paulo por nunca ter visto jogar. Mas, analisando os dados, a questão de idade, valor, acho que foi um bom negócio do São Paulo e é uma função que o São Paulo precisa, né? Até porque, na minha opinião, ficou muito claro no jogo de ontem a falta que o Alisson vai fazer nesse período fora, inclusive, só para dar um pitaco aqui, deixei nas minhas redes sociais, foi também para as redes sociais do Arquibancada Tricolor. Na minha opinião, não dá para o São Paulo jogar com 4 homens de frente sem o Alisson. O Alisson dava uma sustentação defensiva nesse meio campo que era muito importante. E aí, sem o Alisson vai ficar muito difícil, a não ser que o Marcos Antônio seja um clone do Alisson, que aí a gente consegue achar um consenso, mas eu acho que é muito complicado isso, e aí queria ouvir isso de vocês também. Vocês acham que sem Alisson dá para 4 homens de frente serem escalados como titular? E aí, Ará, queria saber de você, sua opinião aí sobre o Marcos Antônio, o que você acha ali do que você conseguiu, né? Eu também, como o Felipe trouxe, eu não sei se você conhecia o jogador antes, né, desses rumores e dessa contratação do São Paulo, mas pelo que você viu, das características, até se você assistiu alguns lances dele, se você acredita que tem esse potencial de substituir o Alisson mesmo, e também se o São Paulo, como o Felipe trouxe, conseguiria manter o mesmo estilo de jogo ali na questão ofensiva, no setor ofensivo, ou também teria que se adaptar por conta dessa falta do Alisson. Eu já estava de olho já, até porque o Flamengo também estava nessa briga de trazer o jogador, né? O que me agrada muito é a idade dele, 24 anos, é um cara que está em evolução ainda, na minha opinião, acho que pode oferecer muito. Vem exatamente para ser titular, então talvez também seja um dos fatores que o São Paulo tenha ganhado e estado um pouco à frente do Flamengo nesse quesito, porque ele vem para o São Paulo para jogar no São Paulo e entrar imediatamente. Numa situação em que o São Paulo conheceu semana passada, quando descobriu então que o Alisson ficaria até o final do ano sem jogar. Então, acho interessante sim, é um jogador que vai atuar como segundo volante para dar aquela compensação ali, já vai dar, digamos que a primeira bola de criação pode vir dele, e aí dá uma sustentação no ataque lá na frente. Concordo com o Felipe Oliveira, que parece que é meu primo, né? Felipe Yara Oliveira, no caso, somos em família, quando ele diz que não pode jogar com 4 atacantes quando não tem o Alisson ali, eu concordo, porque ele dá uma sustentação, ele defende, mas também ataca. E o Marcos Antônio, ele vem justamente para isso. É um cara que, com pouca idade, mas com experiência internacional e também por seleções brasileiras de base. Então, é um cara que tem uma rodagem bacana e, na minha opinião, deve chegar muito bem. Tendo essa importância que o São Paulo vai dar para ele de entrar como titular numa necessidade muito grande do São Paulo, acredito que o jogador pode ir muito bem. Tenho bons olhos para essa negociação. Daí, esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora!